sobre um assunto simples, só que ao mesmo tempo acredito que seja algo que alguém aqui precisa ouvir e que na verdade foi uma ministração até para o meu próprio coração e que eu queria compartilhar com vocês com bastante vulnerabilidade, de coisa boa, coisa ótima, né? Mas antes vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, neste momento nós queremos te agradecer. Muito obrigada por mais um dia de vida. Obrigada porque o Senhor nos sustentou até aqui, nos trouxe à tua casa mais uma noite de terça-feira. E nós te agradecemos porque nós sabemos que o Senhor tem algo a ministrar no nosso coração. Que nosso coração esteja aberto para receber, que nosso coração seja boa terra para que essa semente seja plantada e venha frutificar a 30, 60 e 100 por um. Em nome de Jesus, que tudo que eu falar aqui seja vindo do teu Espírito Santo e venha tratar com cada um de nós. É o que oramos hoje e te agradecemos. Amém. Em nome de Jesus. Então tá bom, gente, ó. Hoje, o tema que a gente vai falar é confiança barra fé, né? Porque confiança é fé, né? Que a gente confia nas pessoas. Quando a gente fala sobre confiança, a gente fala sobre algo que a gente não tá vendo e a gente tá confiando cegamente. Normalmente é assim. Você confia em mim ou não? E a gente tem que decidir, a gente não tem provas, a gente às vezes não tem nem muito motivo para confiar, porque ao nosso redor as coisas estão estranhas, e a gente fala, bom, vendo pelos dados, acredito que não, mas vou confiar. É mais ou menos assim que normalmente funciona a confiança. E quando a gente fala no relacionamento de Deus com a gente, né, o nosso relacionamento com Deus, na verdade, a confiança e a fé é a base de tudo da vida cristã. Porque Deus, Ele exige daqueles que se relacionam com Ele, Deus exige dos seus filhos uma dependência total, 100%. Porque a gente sempre tem que ser, igual Jesus fala que o reino dos céus pertence às crianças, porque as crianças são dependentes dos seus pais. As crianças, elas não sabem, às vezes, o que tem que fazer, como tem que fazer, e os seus pais são aqueles que criam elas. E é com as crianças que Jesus nos compara em relação a Deus. É esse tipo de dependência de criança e pai e mãe que Deus quer com a gente. Isso exige muita confiança. Mas levanta a mão quem aqui nunca, em nenhum momento da caminhada cristã, ficou desconfiado de alguma coisa, né? Acredito que não temos aqui ninguém. Porque nós somos seres humanos e a gente é muito falho, muito pecador mesmo, por isso que Jesus teve que vir salvar a gente. E a gente ainda luta. A natureza pecaminosa que existe na gente desde que a gente nasce e que a partir do momento que a gente aceita Jesus, a gente coloca para morrer, ela ainda está aqui dentro. Ela ainda está lutando para ter um espaço na minha e na sua vida. E isso é uma luta constante, é uma luta diária. E essa natureza, somada com o diabo que gosta de estar irritando a gente e alfinetando onde ele sabe que a gente tem dificuldade, que é confiar, porque o ser humano tem uma dificuldade de confiar. Juntando tudo isso, a gente fica num cenário bem estranho, né? A gente fica num cenário difícil, porque a gente tem que fazer essa escolha de confiar todos os dias. Só que nem sempre a gente consegue. A gente muitas vezes falha nisso, falha em confiar e em ter em acreditar naquilo que o Senhor fala pra gente. E quando isso acontece, a gente fica preso em dois lugares. Que quando eu estava orando, eu visualizei isso e eu vi isso muito na minha vida. Quando a gente não confia em Deus, a gente fica preso nesses dois lugares, ou no passado ou no nosso futuro. Então eu vou conversar um pouquinho sobre isso com vocês. Como assim a gente fica preso no nosso passado? Eu acho que é uma luta, pelo menos a luta que eu tive muito tempo na minha vida, que foi acreditar de fato e confiar que eu tinha sido perdoada por Deus pelos meus pecados. Quem aqui já passou por isso? Levanta a mão. Quem aqui já passou por isso? Que você fala, meu, é impossível. Daí assim, você já pediu perdão, você já se arrependeu, você parece que pede perdão todos os dias por alguma coisa que você fez há 5 anos atrás. E parece que nunca é suficiente. E é isso que é uma falta de confiança em Deus também. Porque quando a gente faz isso, quando a gente olha para nós e a gente vê só a nossa culpa, algo que Jesus teve que morrer para tirar de nós, para nos afastar de Deus e para nos aproximar de Deus novamente, quando a gente olha pra gente, a gente vê só isso, a gente está olhando para a Bíblia
para todas as partes em que Deus fala o quanto Ele é amoroso, misericordioso e perdoador, a gente está falando isso é mentira. A gente olha para essas páginas da Bíblia que falam que Deus, Ele é totalmente capaz de nos perdoar quando nós nos arrependemos, confessamos nossos pecados e nós falamos, não acredito nisso. E a gente vive preso nesse passado que diz que a gente é, não sei o que a gente já fez, um imoral, um mentiroso, um ladrão, ou um promíscuo, e a gente fica ainda se rotulando com esses nomes. E a gente esquece tudo que a Bíblia diz acerca disso. A gente escolhe não confiar e não acreditar naquilo que Deus disse a nosso respeito. E em Salmos 32, eu vou ler para vocês. Salmo, capítulo 32, versículo 1 e 2, diz o seguinte. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Agora no versículo 5, fala o seguinte: então eu reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E tu perdoastes a culpa do meu pecado. Esse salmo, qual é o contexto dele? Esse salmo é um salmo de Davi. E foi um salmo que ele fez quando ele tinha cometido um pecado terrível. A gente conhece a história de Davi. Muita gente acho que só vê ele pelas coisas boas que ele fez. E tudo bem, né? Porque a gente também pode ficar abandonando o erro do outro, né? Mas é legal a gente lembrar que o homem que foi chamado de homem segundo o coração de Deus, ele não foi um homem santo, muito longe disso. Ele foi um homem guerreiro, ou seja, ele matava muita gente, né? Ele tinha sangue nas mãos, tanto que Deus impediu que ele construísse o templo, por causa disso, falou, você tem muito sangue nas mãos, quem vai construir o templo, que era o sonho de Davi. Deus falou, não vai ser você, vai ser o seu filho, porque você tem muito sangue nas mãos. Então Davi, ele tinha sangue nas mãos, e ele tinha um outro sangue nas mãos que era muito pior que todos aqueles. Porque quando ele guerreava em nome do Senhor. Ele guerreava, ele ia para a guerra em obediência, certo? Mas a gente sabe que ele se apaixonou por uma mulher, porque ele não foi para a guerra naquele dia. Ele viu essa mulher tomando banho, que era Betseba, ele se apaixonou por ela, pediu que ela viesse para a presença dele. Adulterou com ela porque ela era casada. Ele também podia ter todas as mulheres que ele queria, mas ele escolheu a mulher casada, a única mulher de Urias, que era um dos seus guerreiros. Ele adulterou com ela e ela ficou grávida. Ele tentou fazer uns esquemas para fazer com que Urias viesse, deitasse com ela e achasse que o filho era dele, mas Urias era um homem correto, era um homem íntegro, e ele não aceitou e se deitar com a mulher dele, ficar no conforto da casa dele, enquanto os seus irmãos estavam na guerra. Então, porque Urias era íntegro, mas Davi não, né? Davi estava cometendo um pecado naquele momento. Ele mandou, pelas mãos de Urias, uma carta até o governante, não é governante a palavra, o general, né? O general do exército, e mandou que colocassem Urias na linha de frente para que ele morresse. Então, Urias morreu. Passou a semana do luto, ele se casou com Betseba e tudo ok na cabeça dele, né? Na cabeça dele estava tudo certo. Mas então o profeta Natan mostrou o pecado para ele percebeu o que ele tinha feito de errado, e a Bíblia fala que ele, de coração, gente, ele se arrependeu. De coração, ele se arrependeu diante de Deus. Ele jejuou, ele orou pelo filho que estava no ventre de Betseba, mas o filho morreu como castigo de tudo o que aconteceu, de todo o pecado que eles cometeram. Mas logo mais, depois a gente sabe da história que Salomão veio de Betseba e ele foi o que seguiu na linhagem, foi o filho que Deus escolheu de Davi para seguir a linhagem dele. Então Deus, ele conseguiu fazer de toda essa bagunça feia, horrível, algo bom sair, porque isso, Deus é especialista em fazer isso, em pegar toda a nossa bagunça e apesar da gente pisar na bola, ele consegue fazer coisa boa sair de lá. Mas Davi, ele se arrependeu. Agora imagina, pensa comigo, se Davi tivesse ficado preso naquele pecado que ele cometeu.
Se ele tivesse, apesar de ter escrito esse salmo e falado diante de Deus e pedido perdão e falado que enquanto ele escondia os seus pecados ele estava ficando doente, que a gente lê, o capítulo fala sobre isso. Mas então quando ele confessou, o Senhor o perdoou, mas mesmo depois de tudo isso, ele continuasse se culpando, ele continuasse olhando para o seu passado e continuasse apontando o dedo na cara dele falando, não, você fez isso, olha só como você é um adúltero, você é um assassino, você é um mentiroso, porque foi tudo isso que Davi fez. Se ele tivesse feito isso, tivesse ficado preso no passado dele, imaginem todas as coisas que Davi teria deixado de fazer, porque a vida de Davi não acabou ali. Acabou? Ainda tem muita história pela frente, muita coisa aconteceu com Davi. Mas no momento em que ele soube que ele se arrependeu dos seus pecados e que o Senhor o havia perdoado, ele foi livre daquele peso. E é isso muitas vezes que a gente não consegue entender. A gente fica querendo se agarrar nos nossos erros. A gente fica olhando para o que a gente fez no nosso passado e a gente fala, não, Deus, Ele é incapaz de perdoar o que eu fiz. Não é possível. Mas eu fiz isso com fulano, mas eu fiz isso comigo mesmo. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Só que a Bíblia fala que o nosso Deus, o Deus que você serve, Ele é misericordioso. Ele é gracioso, Ele é perdoador. Essa é uma característica de Deus, é quem Ele é. Ele não pode negar quem Ele é. E se você se arrepende dos seus pecados, você confessa os seus pecados, é o que a Bíblia diz, você é perdoado. Olha só o que fala em 1 João, capítulo 1, versículo 7. Fala o seguinte: se porém... Tá errado. 1:9, desculpa. João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quando a gente fala sobre perdão, a gente não está falando sobre algo que eu e que você merece. A gente não está falando sobre algo que a gente que vem de nós. A gente está falando sobre o caráter de Deus. A gente está falando sobre um Deus que é totalmente fiel e justo e capaz sim de te perdoar. Então quando você questiona isso, você questiona quem Ele é. Você olha para Deus e fala assim, não acredito. Não acredito que você é fiel o suficiente para perdoar. Não acredito que você é capaz de fazer isso. Não acredito. Isso é muito sério, gente, se a gente for parar para pensar. Nós não confiamos em quem Jesus é capaz de perdoar os nossos pecados, porque Ele é fiel, porque Ele é justo, porque é essa pessoa que Ele é. E Ele me trouxe aqui hoje para falar para você que você precisa começar a confiar nisso. Você precisa parar de se prender ao seu passado e de achar que você é o seu pecado, porque a Bíblia fala que quando nós pedimos perdão, Ele nos vê como se nós nunca tivéssemos pecado. Essa é a verdade sobre quem Deus é e sobre como Ele te vê depois que você se arrepende e confessa os seus pecados. E é simples assim. É porque é muito difícil, né? A gente sempre acha que, no geral, nos relacionamentos humanos, aqueles que não têm Jesus como centro, aquele que veio por causa da nossa natureza pecaminosa, esse relacionamento, ele exige que a gente pense que tudo que a gente dá para alguém, a pessoa tem que devolver, e tudo que Ele dá pra gente, a gente tem que devolver de algum jeito, né? Então, às vezes a gente compara Deus com nossos relacionamentos. A gente olha pra Deus e a gente fala, não é possível que seja só isso. Tipo, Ele tá falando que Ele vai perdoar, é só eu me arrepender e confessar? Como assim? Ele não tá pedindo, sei lá, pra eu pedir perdão todo dia, ou pra eu me massacrar pro resto da minha vida? Não é isso que Ele quer de mim? E não é isso que Ele quer de você. Ele só quer que você seja vulnerável. Ele só quer que você pare de se envergonhar e pare de esconder algo que Ele já pagou o preço na cruz. Ele só quer que você acredite em quem Ele é, que é capaz e fiel o suficiente para perdoar os seus pecados, assim que você os confessa a Ele. Em Miqueias 7:18, tem um versículo muito lindo que eu quero ler com vocês. Miqueias 7:18. Diz assim: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces das transgressões? Do remanescente da sua herança, tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor.
Deus, ele tem prazer em olhar para você e falar: você está perdoado. Eu te amo. Você se arrepende dos seus pecados, você me confessou, você está perdoado. Ele tem prazer em demonstrar esse amor por você. Ele tem prazer em olhar para você depois que você está todo sujo e imundo do seu pecado, mas depois que você voltou para ele, porque isso que é arrependimento, é voltar atrás, é deixar aquela atitude de lado e voltar atrás e de volta para Deus. Ele tem prazer em olhar para você, em te abraçar, assim como o pai fez com o filho pródigo, em te limpar, colocar vestes novas, te dar um anel, colocar um sapato nos seus pés e fazer uma festa. Diferente do que a gente pensa, eu acredito. Na verdade, assim, eu vejo essa parábola dessa maneira. Muita gente acha que a festa no céu, que acontece quando o pecador se arrepende, é só quando a pessoa aceita Jesus. Mas toda vez que eu leio aquele versículo, eu penso em todas as vezes que eu pequei e eu me arrependi. E numa festa acontecendo por causa disso. Não porque eu aceitei Jesus, mas porque a caminhada com Cristo é dessa maneira. É uma caminhada de arrependimento. E toda vez que o Espírito Santo te convence do seu pecado, existe festa. Existe alegria no céu. Então não tenha vergonha. Não ache, ai meu Deus, ele vai te perdoar sim, porque é esse Deus que você serve. É um Deus incomparável que perdoa os pecados e esquece as transgressões, que não permanecerá para sempre, mas que tem prazer em mostrar o amor que ele tem por você. Então, para de ficar preso no seu passado. Para de ficar preso no lugar da sua culpa, porque Deus, ele não te vê mais com aquilo. Ele jogou o seu pecado no mar de esquecimento e agora está na hora de você fazer isso. Não estou falando que a gente nunca vai olhar para o nosso passado. O bispo fala muito sobre isso, né? Que tem o retrovisor, que é pequenininho, que a gente dá uma olhada para trás de vez em quando. Mas é porque o nosso passado, muita coisa que a gente passou, serviu como tijolinho para construir muita coisa no nosso caráter. Os momentos que a gente peca e daí Deus vai lá e mostra o seu amor por nós, aquilo constrói muita coisa no nosso coração, fala muito sobre o que é amor de verdade. Os momentos difíceis que a gente passou no passado, tudo que a gente já passou, construiu pra gente ser a pessoa que nós somos hoje. Nós somos gratos por isso, amém? Mas Deus não te quer preso lá. Porque quando você está preso no seu passado, de pecado, de culpa, você esquece do perdão que você tem hoje. Você esquece da forma como Deus te vê agora, que é perdoado, que é justo, que é justificado diante de Deus. Então, não se prenda mais nesse lugar. Deus não quer você preso no seu passado. Ele quer você no agora, aproveitando o perdão que Ele já entregou para você, amém? Outro lugar que a gente também se prende quando a gente não confia em Deus, não confia no que Ele fala sobre si mesmo, na palavra dEle, não confia sobre o que Ele fala acerca da gente, é no futuro. Se tem uma coisa que é bizarra de entender o futuro, né? Não é estranho? Porque se a gente for parar pra pensar, aquelas pensamentos que a gente tem quando a gente tá deitado na cama e fica assim, ó, sabe? Vocês já tiveram? Se a gente for parar pra pensar, quando o futuro chega, ele já não é mais futuro, né? Ele tá no agora. E daí é um segundo, depois passa um segundo, já é passado, então é bizarro. Mas a gente consegue se prender num lugar imaterial. A gente consegue fazer isso, tá? Um lugar que não existe. Assim, Deus tá lá, pra Ele tá lá, mas a gente, quando chega já não é. Bizarro. Mas a gente consegue se prender nesse lugar. E por quê? Por causa da nossa ansiedade. Olha só. Toda vez que a gente olha para o nosso... a gente está aqui agora, a gente está vivendo agora. Mas a gente não para de pensar nas preocupações de amanhã. A gente não para de pensar no que vai ser de mim amanhã. A gente não para de pensar no que vai ser de mim daqui a um mês. Ou no que vai ser de mim quando você não conseguir tal coisa. Ou a gente começa a fazer assim também. A gente pega e fala, não, agora não dá para ser feliz. Eu vou ser feliz quando eu tiver um emprego. Daí o emprego chega e você está no agora, ele chegou e é seu presente, mas aí você fala, eu vou ser feliz quando eu arranjar uma pessoa pra mim, quando eu arranjar um namorado, quando eu me casar. Daí o casamento chega, você tem um casamento, você tem um emprego, mas aí, não, acho que eu vou ser feliz quando eu conseguir ter filhos. E a gente faz isso.
A ansiedade faz isso com a gente. A gente pega vários planos que às vezes Deus até pode ter para nós. Porque Deus, ele pensa só o melhor para nós. Planos de paz, para nos dar esperança em um futuro. É só o melhor que ele tem para nós. Então a gente pode sonhar. Esperança, sonhos, nada disso é ruim. Muito pelo contrário, a gente espera muita coisa que ainda não aconteceu vindo de Deus, certo? A gente espera a volta de Jesus. A gente espera o reino vindouro. A gente espera o dia em que a gente vai morar no céu. O dia em que finalmente a nossa carne vai estar morta de verdade. A ansiedade é para isso, gente. A minha é para isso. Não, mas não é ruim. Esperança não é ruim. Sonhos não são ruins. Mas é ruim quando a gente para de confiar em Deus para fazer as coisas. Porque daí a gente transforma o nosso presente numa fábrica de futuro. Daí a gente nunca vive, porque o futuro nunca chega. Porque quando ele chega já é presente. Vocês entenderam? Entenderam? A gente começa a trabalhar por nós mesmos, sozinhos, por coisas que só Deus pode controlar. A gente fica com essa mania de querer controlar tudo ao nosso redor. E não, mas quando eu fizer isso, quando eu fizer isso, aquilo, mas nunca vai chegar porque a gente não consegue fazer sozinho. E quando chega, a gente já está tão ligado nisso, nessa mania de controlar as coisas, que a gente não para. Deus já te deu, não foi você que conseguiu. A gente não consegue nada sozinhos, a gente sabe disso, né? Deus te deu, mas você ainda acha que se você trabalhar, se você fizer, se você planejar, se você pensar lá pra frente, viver nisso, vai dar certo, mas não vai. Viver numa prisão de desconfiança. Uma prisão onde você não confia em Deus, que é o Rei do Universo, que é aquele que cuida até dos pássaros, de todos os animais terrestres, de todos os animais marinhos, que cuida das flores, que cuida de tudo que nem se cada ser humano fosse cuidar de uma parte da Terra a gente ia conseguir. Esse rei que cuida das galáxias, que cuida do universo, esse rei que também cuida de você olha pra ele e fala assim, acho que não, né? Acho que eu posso estar fazendo. Tem como você deixar a sozinha? É literalmente o que você faz. E olha só o que a Bíblia fala em Mateus 6. Mateus 6. Fala o seguinte, Jesus falando. Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Quando eu li esse versículo, eu sempre ficava, não é óbvio? Tipo, a roupa existe pro corpo, não o corpo pra roupa. E a comida existe pra gente, não a gente pra comida. Isso tá óbvio, né? A gente fala uma coisa tão óbvia. Mas eu percebi que todas as vezes que eu ficava ansiosa, eu esquecia mesmo. Eu esquecia. Vamos fazer uma situação hipotética. Tô nervosa porque eu preciso comprar uma roupa para um evento que vai acontecer daqui a um mês. Daí já começa a ansiedade fica aqui, ó. O que você acha de tal coisa? O que você acha de tal coisa? Ah, não, mas eu tenho dinheiro. Não, mas vamos procurar na Shopee. Vamos me procurar vamos procurar na Shein. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Daí você fica ali. Daí você começa a virar noites e noites e esquece do seu corpo, né? Sua saúde. Daí você vira noites e noites. E você fica lá procurando, daí você dorme só 4 horas por dia, acorda tá assim, igual um zumbi. Daí você não se alimenta direito, porque você tá ansiosa, né? Gente, assim, uma pessoa muito ansiosa faria isso, mas eu tô dando uma situação hipotética, né? Não que eu já tenha feito. Não vai fazer, não nesse jeito. Mas aí o seu corpo começa a padecer de tanta ansiedade por uma roupa. Só que se você morrer, você já pensou, se a gente morrer, não vai dar pra usar a roupa? Tipo, é isso que Jesus está falando. É literalmente assim, no caixão. Mas você não vai poder tirar selfie. Você não vai poder postar no Instagram. Ninguém gosta de selfie de caixão, gente. Ninguém gosta de tirar. Ninguém faz. Não, ninguém faz porque é desrespeito com o morto. Ninguém tira foto do morto no caixão. Isso não é uma coisa que a gente quer ter na nossa cabeça. Né? Então... é basicamente isso que Jesus está falando. Quando a gente fica ansioso por algo que ainda não está ali acontecendo, a gente esquece do que a gente tem. Tá bom, você precisa de uma roupa, mas, cara, que você cuidar do seu corpo, que tal você cuidar das que você já tem, talvez, porque se todo mundo aqui tem com roupa, graças a Deus, né?
Ah, tá bom, eu preciso fazer uma alimentação assim, assim, assado. Mas que tal você não passar fome? Porque você tá a fim de comer outra coisa ou comer melhor. Já passei por isso. Não fome, mas... Sabe, assim, aquela neura da gente querer comer bem e ficar pensando no futuro, no futuro. Não, no futuro eu preciso estar assim, preciso estar em forma, preciso que seja assim, assim. Daí você fica, não, isso aqui eu não posso comer, isso aqui eu não posso comer, mas você não fez compra pra ser fitness, você não fez. Daí você passa fome o dia inteiro, né? Porque daí você come assim, sei lá, uma chia, toma uma água, a pressão do seu estômago. Mas é isso que a gente faz. A gente esquece o que a gente tem quando a gente está preso no futuro. Por causa da nossa ansiedade, eu dei esse exemplo de roupa, de comida, mas a gente pode ser ansioso por muita coisa, gente. Ansioso por algo que não chegou ainda, por exemplo, a expectativa de um futuro relacionamento, a expectativa de um trabalho, a expectativa de um dia melhor. Daí você fica sonhando, imaginando, e daí sonha acordado, sonha dormindo, e daí você não vive. Você não consegue olhar para si, ver o que você tem. Você não consegue olhar ao redor e ver as pessoas que você já tem, os relacionamentos que você já tem, que Deus já te deu, todas as preciosidades que estão agora, no presente. Você não vê porque você está ansiosa, e porque você está ansioso, e porque você não confia que Deus sabe o que é melhor para você. E porque muitas vezes a gente esquece que o futuro é a construção do hoje. Às vezes a gente fica esperando, por exemplo, eu quero muito falar uma língua. Daí a pessoa fica aqui esperando Deus dar o dom das línguas para ela, né? Daí ela fica orando todo dia sem dar o dom, mas aí ela não pega um minuto no celular no Duolingo. Não vai acontecer, gente. Às vezes acontece, eu já conheci. Mas a pessoa não estava fazendo isso. Ela, tava lá e ela teve que falar a língua da Espírito Santo dele, entendeu? Isso acontece, Deus pode fazer. Mas ele não vai fazer, porque daí ele faz a gente virar preguiçoso. Ele faz a gente virar filhos, como é a palavra? Mimado e não, como é que é a palavra? Não contentes. Porque a gente sempre, se conseguir, insatisfeitos, essa palavra. Insatisfeitos, porque se a gente conseguir tudo assim, toda hora, é só fazer isso, a gente vai estar sempre querendo mais. E mais, e mais, e mais. Porque a gente não luta para construir nada no presente. A gente está o tempo todo no futuro. E isso é muito ruim pra gente, tanto pra nossa saúde mesmo, pro nosso corpo, pra nossa saúde, quanto pro nosso relacionamento com Deus. Porque a gente não consegue olhar pra Ele e ver nele um Deus que é poderoso o suficiente para cuidar da gente, para cuidar do nosso futuro, para cuidar de algo que nem chegou, mas Ele já está lá, para cuidar de algo que a gente não tem capacidade de prever. A gente não tem. Tiago, acho que é Tiago 4. Tiago fala que a gente pode orar, a gente pode pedir, mas vai vir da vontade de Deus. Daí às vezes a gente fica imaginando coisas que nunca foram da vontade de Deus pra gente e nunca vão acontecer, e a gente vai imaginar pra sempre, nunca vai viver. E em Mateus ainda 6, no final fala: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Deus, Ele não quer você com um jugo pesado de preocupações, de coisas que você nem sabe que vão acontecer, porque a nossa mente, ela é bem sacana, né? Às vezes a gente pensa numa coisa, pode ser impossível, cara, pra nossa cabeça acontecer, a gente fica, não, eu tenho que me preparar pra isso, e nem aconteceu, a gente já tá preocupado. Deus, Ele não quer você carregando esse peso, porque esse peso Ele já tá carregando pra você. Ele está no futuro. Ele está lá na frente, Ele sabe o que vai acontecer, Ele sabe do que você precisa. Ainda em Mateus 31 fala: portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Então, quando a gente fica preso no futuro, por causa da nossa ansiedade, pensando e maquinando tudo que tem que acontecer, tudo que a gente tem que fazer para chegar naquilo, e nunca vivendo agora, nunca vivendo o que Deus quer pra gente agora, a gente tá falando pra Deus, falando assim: eu não acho que você é capaz de prover o que eu preciso, então eu preciso fazer sozinho. Isso é falta de confiança, é falta de fé em Deus. 1 Pedro 5,7 fala: lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Deus, Ele não tá falando, nunca tenha ansiedade, porque daí
a gente já tá pecando, nossa. Aí o número de pecados ia realmente ficar difícil de contar, não que eu conte. Mas ele tá falando, eu sei que você vai ficar ansioso, mas que tal você lançar sobre minha sociedade porque eu tô cuidando de você? Que tal você parar de se preocupar com alguma coisa lá do futuro que só eu sei como vai ser e que então eu posso planejar? Que tal você dar na minha mão isso? E parar de fazer preocupação excessiva? Em Filipenses 4, Paulo escreveu essa carta, mas através do Espírito Santo ele nos dá uma formulazinha, uma fórmula de como a gente vai vencer a nossa ansiedade. E é uma que eu uso frequentemente. A Filipenses 4, versículos 6 e 7 fala o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, eu não estou falando para vocês que a ansiedade não vai vir e que ela não vai tentar te prender no futuro, porque ela vai. Assim como a culpa já tentou me prender no meu passado, e graças a Deus fui liberta disso, mas às vezes ela ainda fica tentando vir na minha cabeça para falar de coisas que talvez não num passado tão distante, talvez num passado um pouquinho mais recente, tenta me prender. A ansiedade ela vai vir na minha e na sua cabeça, ela vai continuar vindo, porque nossa carne está aqui, está tentando acordar todo dia. Ela vai continuar vindo, mas quando ela vir, aqui em Filipenses fala pra gente, através da oração e súplicas e com ação de graças, através de oração e súplicas e com ação de graças, com gratidão, não só com oração e suplicando a Deus, pelo amor de Deus, me ajuda, mas com gratidão a Deus, apresentem seus pedidos a Ele. Então a paz, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. É como se fosse um remedinho. É a gente começar a orar e apresentar diante de Deus com vulnerabilidade, que é isso, gente. Relacionamento é isso. Deus, Ele não quer ter um relacionamento raso com você. Ele não está pedindo para você ficar fingindo ser super-homem para Ele. Ele não está pedindo para você ficar, toda vez que você ir fazer esse devocional, sentar assim, ó, igual leite, igual um senhor, assim, chique, ler a sua Bíblia em voz alta e falar: Senhor, muito obrigado por esse dia, não tenho nada do que reclamar. Não é isso que Deus está pedindo de você. Deus está pedindo sinceridade e vulnerabilidade. É isso que se faz no relacionamento. Ele não quer que você finja que está tudo bem quando não está tudo bem. Ai, mas Deus tem muito o que cuidar, Ele tem muito o que fazer. Ele tem mesmo, mas Ele é capaz, não fica duvidando. Não duvida que Ele pode cuidar de você e dos passarinhos e dos lírios e do seu irmão e literalmente da terra e do universo. Porque Ele é essa pessoa. É quem Deus é do caráter dele. Ele é capaz de cuidar de você nos mínimos detalhes, então pare de fingir. Seja sincero, chega até Ele e ora, e suplique e fala: Deus, tá difícil, porque eu não paro de pensar que eu tô desempregada agora e tenho uma conta para pagar daqui um mês que eu não tenho dinheiro. Eu não paro de pensar que eu tô, agora falando de mim, tô querendo ir pra faculdade, eles não me respondem o que eu tenho que fazer agora. Sabe, eu não paro de pensar que, meu Deus, eu já tenho tantos anos e estão falando de casamento. Ai, meu Deus do céu. Eu não olhei pra ninguém. Eu olhei pro meu reflexo aqui, ó. Tem uma das três aqui, ó. Mas Ele quer que você fale pra Ele. Fale pra Ele. Para de fingir. Ele quer que você diga com vulnerabilidade. E então que você seja grato pelo que você tem. Você não tem o dinheiro para pagar aquela conta, mas você tem dinheiro para comprar sua comida hoje? Que tal você deixar por hoje? Que tal você pegar o seu dinheiro com sabedoria, gente? Porque Deus, Ele dá sabedoria pra gente, né? Não vamos também achar, hoje, o dia de hoje, vou viver como se não houvesse amanhã. Não é isso que Deus está falando pra você fazer. Nem fale que foi o que disse, porque eu não falei nada disso. Vamos agir com sabedoria, tá? Com prudência. Mas que tal você pegar o dinheiro que você tem
Tá contado, mas dá pra você comprar comida hoje? Vamos comprar comida hoje, vamos agradecer a Deus que a gente tem comida hoje? Ai, que tal, ao invés de ficar preocupada com a faculdade, vai e curte as pessoas aqui, enquanto você tá aqui. Vai ler um livro que você não vai poder levar na mala, vai fazer o que você tem que fazer aqui. Que tal, antes de você ficar preocupada com qualquer relacionamento no futuro, curte as pessoas que você tem, curte seus amigos, sua família. Deus, Ele está falando para você apresentar diante dele e depois você ser grato pelo que você tem. Então, a paz que excede todo entendimento vai guardar o seu coração, são os seus sentimentos, a sua mente, os seus pensamentos em Cristo Jesus. E isso vai te ajudar a fugir da prisão no futuro, a fugir da prisão da ansiedade. Porque é isso que Ele quer para você. Só que tem uma coisa, os pensamentos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles são extremamente manipuláveis, né? Qualquer coisa manipula eles. E se os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, sabe aquelas coisas que vêm assim, ó, fosse pecado, a gente estava lascado mesmo, né? Não ia dar para pedir pecado, pedir perdão por todos. O que é pecado então? É você naquele momento se sentir ansioso? Não, é você dar atenção para aquela ansiedade e permitir, porque a gente faz isso, permitir que ela invada a sua mente. O que é pecado? É naquele momento que você pediu perdão, daí vem uma pontinha de culpa. Não, é você pegar essa pontinha de culpa e você guardar pra você e você falar, eu sou isso mesmo. Porque a gente escolhe fazer isso. A nossa cabeça, gente, é como se fosse um terminal de ônibus. Boa ilustração, né? A nossa cabeça é como se fosse um terminal de ônibus. Vão passar muitos ônibus, tá bom? Vão passar muitos ônibus. Vai passar pensamento errado, porque a sua carne está aí dentro, porque o diabo, ele consegue lançar coisas na nossa cabeça, tá bom? Ele consegue dar aquelas flechinhas, sabe, na nossa cabeça, para deixar a gente confuso. Vão aparecer pensamentos estranhos, vão aparecer pensamentos com ansiedade, você se perguntando no futuro, vão aparecer questionamentos, vai aparecer culpa, vai aparecer o diabo tentando te culpar por coisas que você fez há 1000 anos e que Deus nem lembra mais. Vai aparecer, só que você escolhe qual ônibus você vai entrar. Você escolhe o tanto de atenção que você vai dar para um pensamento que cruza a sua mente. E é aí que o pecado está. É aí que a falta de confiança entra. É aí que o pecado de não confiar em Deus, de não crer, a incredulidade, de que Deus não é capaz de te perdoar, ou de que Deus não é capaz de cuidar do seu futuro, é aí que esse pecado entra. Quando você pega esse pensamento que cruzou a sua cabeça, você gruda nele e você fica nele ali. Isso é com todos os pecados, a gente, assim, na nossa mente. Porque, gente, nossa cabeça vai pensar. É comprovado cientificamente que a gente não controla os pensamentos que vêm na nossa cabeça. É de verdade. Só vai aparecendo, um talão. Só que você escolhe qual pensamento você vai dar atenção. E a boa notícia é que, apesar da gente viver em um corpo caído, pecaminoso, o nosso espírito foi ressuscitado com Cristo. Então a gente tem dentro de nós a chave, a arma para fechar a porta do ônibus e falar, vaza. A gente tem essa capacidade não porque a gente é top, porque a gente tem vários poderes, não. Porque aquele que é o Todo-Poderoso, o Rei do Universo, ele decidiu morar no seu coração quando você aceitou a Cristo como seu Salvador. E além de ter aberto o caminho para você trilhar o caminho da salvação, o caminho de relacionamento com Deus, ele também te dá força nas pernas para andar esse caminho. E você só precisa pedir para Ele. Ai, meu Deus, minha mente está pensando, estou me sentindo culpado de novo. Vai ler a Bíblia, pega os versículos, vai exercitar a sua fé e ore, pede ajuda de Deus. Você acha que Ele vai falar, não, fica aí sozinho. Não, Ele vai te ajudar. Se você está ansioso, pega os versículos sobre ansiedade, leia eles, ore sobre isso. Deus vai te ajudar. Você não está nessa luta sozinho. Nós não somos mais escravos, nós somos livres. Nós somos livres das cadeias do pecado. Nós somos livres da culpa e nós somos livres da ansiedade. Nós somos livres de uma vida sem confiança em Deus.
A falta de confiança vai tentar vir. Sim, você vai acabar pensando de vez em quando, porque sua cabeça é assim mesmo, a nossa cabeça é assim. Sim, mas você pode sim escolher não dar atenção para isso. Você pode sim escolher viver essa vida de confiança em Deus. E muitas vezes a confiança em Deus, ela vai além do que a gente pensa, do que a gente sente. É sobre atitudes. Muitas vezes é sobre atitudes. Ah, mas eu não acho que vai dar certo, mas eu vou mesmo assim porque eu sei que Deus está comigo. Ah, mas eu não acho que eu sou perdoada, mas eu vou viver como alguém que é perdoado. Porque eu sei que a Bíblia fala, a Bíblia diz, ah, mas eu não estou sentindo, por isso que é fé. Ah, mas eu não estou vendo, por isso que é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, que nós não sentimos, mas que nós esperamos. Creia. Essa é a chave do nosso relacionamento com Deus. É fé. É acreditar. Você é perdoado sim, porque a Bíblia diz e ponto. Ah, mas eu não acho. O problema é seu, né? Ah, mas eu não estou sentindo Deus me abraçando agora. Cara, a Bíblia já fala que Ele disse que Ele está com você todos os dias até a consumação dos séculos. Você vai falar que Deus é mentiroso agora, então? Só porque você não está assim, sentindo, até engasguei. Deixa eu tomar uma água aqui. Fiquei nervosa. Ah, mas eu tô ansiosa, eu tô com medo do meu futuro. Tá bom, mas agora eu vou parar e eu vou pensar em outra coisa. Eu vou pensar no que eu vou fazer agora, porque eu sei que meu futuro quem cuida é Deus. Ah, mas eu... não, filha. É você olhar pra si mesmo. Igual Davi fala no Salmo, aquieta-te, minha alma. Fica quieta, se você é menina, igual eu. Fica quieta e pronto. É colocar os seus pensamentos cativos em Jesus, porque Ele te deu o poder para fazer isso, porque Ele vive dentro de você. Porque nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Porque nós temos alguém diante de Deus, um intercessor, que passou pelas mesmas coisas que nós passamos. Jesus passou por tentações, mas Ele nunca pecou. Então, porque Ele passou, Ele pode te ajudar a passar por tudo isso e não ficar nessa prisão. A deixar os ônibus passarem e a entrar no ônibus que você tem que entrar. Em Hebreus fala isso. Hebreus, capítulo 2, versículo 17 e 18, diz o seguinte. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então, você tem um escape, você tem um ajudador, você tem a pessoa que vai te ajudar a falar não. Só que agora você tem que usar isso. É a mesma coisa, tipo, você tá aqui sendo socado. Você fala, não, Deus me dá forças. Cara, usa o seu braço, vai lá, dá um soco. Já tá em você. Você precisa crer nisso, gente. A gente precisa crer nisso. Não vai vir um poder sobrenatural todas as vezes pode ser que venha. Mas não vai vir sempre um poder sobrenatural quando você se sentir tentado a ser ansioso, ou a se culpar, ou a qualquer outra coisa. Não vai. Você tem que lembrar o que a Bíblia diz. Por isso que é importante a gente ler a Bíblia e conhecer a Deus, conhecer quem Ele é. Senão a gente fica duvidando. Tem que lembrar o que a Bíblia diz, Ele está com você, então vai lá e faz, porque a força está dentro de você. E Ele está te convidando agora, Jesus, Ele está te convidando a viver no presente com Ele. Em confiança e em contentamento. E se alegrar em gratidão naquilo que Ele está te dando agora. E a construir essa vida que Ele tem para você agora. Parar de olhar para o seu passado. Parar de olhar para o seu futuro e viver o que Ele tem para você agora. Porque quando nós vivemos o nosso passado, nós desprezamos o perdão do presente. E quando nós vivemos o futuro, preocupados com o que a gente precisa, a gente esquece o que a gente já tem. E a gente tem muito, gente. A gente tem muito. O Érico não está aqui hoje, mas ele mostrou um vídeo que marcou muito, assim, eu não esqueço mais a frase que o cara falou. Que ele falou que nada é banal na vida.
Porque, gente, tem gente que não tem isso que a gente tem aqui agora. Olha ao seu redor, vai dar uma olhadinha, dá uma olhadinha no seu redor. Tudo gente linda, bonita, uma igreja iluminada, olha que coisa linda. Tem gente que não tem isso, tá bom? Tem gente que quase morre porque quer uma folha da Bíblia. Você tem a Bíblia inteira até no celular, você não precisa nem carregar peso. Carrega esse celular pro lado do outro, você pode ler a Bíblia. Tem gente que não tem o que comer de verdade. Ah, mas eu tenho só ovo e arroz. Gente, você tem ovo e arroz? Sabe a forma como a gente olha para as coisas? Tem gente que não tem uma família. Tem gente que foi abandonado assim que nasceu. Quem é que tem família? Levanta a mão. Glória a Deus por isso. Tem gente que não tem nem uma roupa para vestir. A gente tem um monte. Não tem sapato. Tem gente pior do que tudo isso que não conhece a Jesus. Tem gente que não é salvo, que está andando a passos largos para o inferno. Mas você foi resgatado. Você foi alcançado pela graça de Deus. Você foi alcançado pelo perdão de Deus. Jesus te alcançou. Você é salvo. Você entende isso? Você é salvo e a Bíblia diz que aqueles que o Pai, Jesus fala, aqueles que o Pai deu a mim, eu não perderei. Ele não vai te perder de vista, ele não vai te deixar sozinho no mundo, jogado. Não, você tem ajuda. Ah, mas eu estou passando por um tempo difícil. Notícia, o tempo difícil passa. Assim como o tempo bom, tem tempo para todas as coisas. Você tem acesso a essa informação, a Bíblia fala sobre isso. Nós temos muito, gente. E o maior erro que a gente comete é olhar ao nosso redor e considerar as coisas como: ah, eu tenho, então não vou perder. É tomar as coisas como certas, como garantidas. Ah, é impossível eu perder. Mas aí vai lá e uma pessoa da sua família morre. Mas você estava ocupada olhando só para você mesmo, para o seu passado, ou você estava ocupada só olhando para o seu futuro, com medo do que ia acontecer, com medo de não ter alguma coisa, não ter uma família, formar a sua própria família, daí uma pessoa da sua família morreu, você não passou tempo com ela. Vocês entendem como isso é prejudicial a gente viver nisso? E eu digo como para mim. Esses dias eu ainda estou escrevendo, tá difícil, a família não quer me ajudar. Eu estou tentando fazer uma lista de 100 coisas pelas quais eu sou grata. Para toda vez eu orar e olhar para ela, toda vez que eu ficar ansiosa e achar que eu estou tentando fazer. Gente, é difícil, eu achei que fosse... Falei, nossa, 100 coisas, Deus fez mais de 100 coisas, né? Só que, nossa, gente, é ingrato, viu? Porque eu parei no 43. E eu não estou conseguindo sair no 43. Mas aí eu comecei a escrever as coisas e daí eu comecei a pensar, tipo, por exemplo, eu amo música. Quem é que gosta de música? Eu faço tudo com música, minha família até se irrita. Mas eu amo música, eu pensei, cara, eu posso ouvir música, mas as pessoas estão surdas. Tipo, eu posso aprender um instrumento, eu posso ver, tipo, eu adoro ver paisagem, eu olho o céu todo dia. E, tipo, super lindo, apesar de que no interior é mais bonito. Mas meus olhos estão abertos, eu posso olhar e ver. Entendeu? A gente tem tanta coisa. E o erro é a gente considerar elas banais. Mas nada é banal, tudo é um milagre. Tudo é um milagre. Tudo que você está vivo agora, seu coração está batendo. Tem gente que está com o coração parando agora. Tem gente que está fazendo hemodiálise. Tem gente que não tem um membro. Você tem membro, chacoalha aí seu braço. A gente tem perna, a gente pode pular. Ah, mas eu não curto muito dançar. Mas você tem a escolha. Você pode escolher dançar se você quiser. Então a gente tem muito. E a gente precisa começar a viver nesse presente de confiança em Deus. Confiar que o nosso passado, ele está pago na cruz. E até o que a gente ainda vai fazer de ruim. E que o nosso futuro está nas mãos dele, ele está cuidando. E agora a gente precisa viver confiante de que isso tudo, ele já fez o que precisa ser feito. Você só precisa viver agora no presente. Com contentamento, com gratidão no seu coração. Porque é no presente que ele renova a misericórdia todos os dias da sua vida. Porque é no presente que ele se revela a você através da sua palavra. E daí quando você lê, você descobre uma coisa nova sobre Deus. É no presente que, até nas situações ruins, ele forma, ele molda o nosso caráter como filhos de Deus. É no presente que ele faz tudo isso. E a gente perde essas coisas se a gente fica olhando para o nosso passado ou para o nosso futuro. Então, Deus hoje, ele quer isso da gente.
Ele quer que a gente viva agora, no presente com Ele. E que a gente pare de entrar em qualquer ônibus que passa na nossa cabeça, em qualquer pensamento que vem, e de agarrar. Não, a gente vai ser seletivo. E a gente vai ser seletivo porque a gente ama a Deus e porque a gente confia que a gente não precisa ser preso ao passado nem ao futuro, mas que a gente precisa viver o agora com Ele. Amém? Então, eu gostaria de fazer uma oração por vocês. Não sei. Não escolhi música nenhuma, se quiser. Eu não sei qual é a situação sua hoje. Não sei se você está preso no seu passado de culpa, se você está preso no seu futuro porque você está ansioso e você está vivendo essa vida ansioso, ou se você, graças a Deus, tem vivido no presente e tem sido grato. Independente da situação agora, eu quero que você faça essa oração. Eu quero que você comece a olhar ao seu redor, sabe? Olha para você mesmo e vê tudo que Deus está te dando, tudo que Deus já te deu, tudo que você tem, tudo que você já viveu e que fez você chegar no lugar que você está hoje. E comece a olhar para essas coisas com gratidão no seu coração. Comece a olhar confiando, entregando para Deus a sua ansiedade, entregando para Deus todo o sentimento de culpa que você pode ter. E crendo que Ele é capaz e fiel o suficiente para fazer tudo que precisa ser feito. E que você só precisa confiar nisso que Deus está pedindo de você hoje. Ele quer esse relacionamento de confiança e de gratidão com você. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, neste momento nós nos colocamos diante de Ti. Eu sei, ó Pai, pelo menos por mim, que eu já pequei em todas essas coisas. Eu tive um passado que me corroeu e me culpou por muitos anos. E que eu talvez perdi os tempos, os presentes que o Senhor estava me dando naquela época, porque eu estava presa demais na culpa que eu sentia, presa demais olhando para mim mesma, olhando para o que tinha acontecido. Eu também, muitas vezes, me pego pensando sobre o meu futuro, pensando só sobre o meu futuro e parando de agir no presente, ficando ansiosa e daí ficando improdutiva e não conseguindo fazer nada, porque eu estou preocupada com alguma coisa que eu não controlo e porque muitas vezes, no fundo do meu coração, eu não estou confiando que o Senhor é capaz de cuidar para mim. Me perdoe por todas as vezes que eu fui ingrata, que eu não olhei ao meu redor, que eu não olhei para tudo que o Senhor já tem me dado, para tudo que o Senhor já me deu, para a família que o Senhor me deu, para a igreja que o Senhor me deu. Porque eu posso andar, porque eu posso ver, porque eu posso ouvir, eu posso falar. Porque eu sou saudável, porque o Senhor me deu uma família que me ama, porque eu sou salva, porque primeiramente e antes de qualquer coisa o Senhor me alcançou. Me perdoe por todas as vezes que eu fiz isso, ó Deus, e me ajude, nos ajude como corpo de Cristo, como igreja, a viver no agora, contentes com aquilo que o Senhor tem feito e fazendo o que tem que ser feito. E que o nosso caráter seja cada dia mais parecido com o seu. Que dentro de nós o Senhor venha continuar nos moldando com os momentos ruins e os momentos bons, nos moldando para parecer mais com o Senhor, nos moldando em filhos. Aquilo que o Senhor nos chama de filhos, porque nós cremos em Jesus. E nós cremos nisso. Que o Senhor venha ajudar a nossa fé a crescer através da Tua Palavra. Que o Senhor venha trazer à lembrança todos os versículos que nós precisamos quando nós estivermos sentindo ansiedade ou culpa. Que nós não venhamos mais dar atenção imerecida para pensamentos que não vêm de Ti. Mas que assim, ó Deus, como a Sua Palavra nos diz. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Que tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, que sejam esses pensamentos que nós venhamos dar atenção. Que sejam esses pensamentos, com gratidão a Ti, que nós venhamos ter no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, que o Senhor proteja nossa mente, proteja nosso coração e nos ajude a ter essa caminhada de confiança e dependência do Senhor todos os dias. Em nome de Jesus.